Tá, mas a gente vai até lá, procurar ele? Vai até lá, vai até a casa dele, que eu tô com a dele. Ah, beleza. Tenta gravar mais ele. Sabe por que eu vou andar passando? Não? O que eu poderia falar para o Dover? Nossa, que ele era muito vaidoso, muito orgulhoso, ele sabia que ele era bom, era um gênio naquilo que fazia. Muito lindo o Dover, quase um irmão para mim. Uma figura humana fantástica, um cara super bacana, super simpático, sempre levou a vida pelo lado do bem, um cara super admirável de uma forma geral, como ser humano, como gente, como pessoa, como companheiro. Infelizmente a vida reservou para ele uma situação muito difícil, isso aí, e fora do nosso controle totalmente. Mas é um cara sensacional. Foi um cara de um coração que não tem tamanho. Hoje eu não sei que tipo de religião que eu posso perguntar. Por que com ele aconteceu esse final tão triste de vida? Por quê? A gente não tem uma resposta de nada. Um dia ele subiu nesse trapézio aí e não conseguiu descer. Eu tenho a impressão que ele continua um trapezista, ele continua no voo ainda. Ele não conseguiu descer mais desse trapézio. Ele é um cara super simpático, super doce, né? Mas ao mesmo tempo para mim foi muito triste ver ele daquele jeito, assim. Teria sido mais mágico se eu tivesse mantido a imagem do trapezista, talvez. Para mim, ele nunca foi morador de rua, mesmo. O circense não tem RG, não tem CPF. Ele é um filósofo voador, ele ainda voa, ele ainda não saiu das alturas, simbolicamente. Né? Na verdade, ele é também um anjo caído, né? O Ícaro que caiu e está ali, não no mar, mas nas calçadas. Bom, na realidade, o nome Trupe Tangará, ele vem do meu avô, que era maestro, músico e arranjador. Ele entrou no circo, o meu avô paterno, ele entrou no circo em função disso, em função da música. A música ao vivo, ele era maestro, então ele tocava na orquestra, e por isso ele veio ao circo. E porque ele achou ali também um ambiente legal, ele não gostava muito da noite, ele tocava até então muito em bandas municipais na cidade dele e tocava no cinema. Com a chegada do cinema falado, ele foi perdendo espaço de trabalho. Né? Só a banda não era suficiente, a família era grande, o circo tornou-se uma opção. E ali foi crescendo os filhos dele. Ele também encontrou ali um espaço para ele desenvolver o trabalho dele de música, do grupo dele. E criou esse que hoje a gente chama uma banda, um grupo, sei lá, um termo atual, naquela época chamava regional. Ele criou um regional. Como era canto, e ele era uma pessoa do interior, ele escolheu o nome de um pássaro, que ele gostava muito de um pássaro que tem um canto muito bonito, que chama Tangará. Por isso ele colocou o Bando dos Tangarás. Aí foi o primeiro, o nome usado artisticamente foi nessa história. Esse nome depois acabou ficando, se perpetuando como o nome da família. Ele veio ter o circo dele chamou Circo Tangará. E quando os filhos começaram a aprender a técnica de trapézio de voos, também colava isso aí, porque voar, pássaro, tem tudo a ver. Aí colocou-se Trupe Tangará. Esse foi o momento de transição aí, e aí os filhos do Benedito Marques passaram já a atuar como artistas, isso novos, né? A Dirce, os mais velhos, Dirce, Décio, Darcy, meu pai, o Dândalo, no caso, com a idade de 14, 15 anos já estavam atuando, já trabalhavam no circo. Já participavam das coisas de acrobacia, de ginástica dentro do circo. Aí, no caso, a música para ele já passou a ser um outro elemento que ele estava usando no dia a dia para contratar, para sobreviver, digamos assim, né, do circo, de uma forma geral.
Eles foram bons em muitas coisas, nos Icários, no Regional dos Tangará, né? Muitos números de circo que eles fizeram. Mas no trapézio eles foram realmente os melhores, foram, na época deles, o melhor. E meu pai, então, com meu tio Dândalo, o mais velho, construiu o primeiro trapézio dentro da família. Nesse trapézio, a gente já atingiu tecnicamente o que se melhor fazia na época, a nível de América do Sul. Por que esse amor de ser Tangará? Eu não sei, eu acredito que isso aí é coisa de artista, né? Artista tem esses lances esquisitos mesmo. E depois porque a trajetória da nossa família, ela sempre foi uma trajetória de sucesso. Não financeira, infelizmente, mas pelo menos artístico, foi uma trajetória de sucesso. Quer dizer, eu acho que essa é uma herança mesmo do meu avô, principalmente, né? De ser uma pessoa que ele não se contentava com metade. Ou é tudo ou nada. Ou você faz ou você não faz. Ou você faz para estar entre os melhores. Se for para estar no meio, não faça. Então era uma exigência, assim, uma cobrança que ele tinha, que acabou que resultou numa carreira que todas as nossas aventuras, digamos, dentro das técnicas circenses, elas sempre foram e chegaram à supremacia. A gente teve, durante mais de 20 anos, o melhor equilibrista do Brasil, a gente teve números de camelhasca, a gente fez número de barra russa, que ninguém nunca fez no Brasil, a gente fez. Sempre tive muito medo de olhar a arte do trapézio, até hoje. É uma coisa que ao mesmo tempo me seduz e ao mesmo tempo me traz um pavor que possa acontecer alguma coisa. Que um dos irmãos Tangará morreu no trapézio, o Dândalo, o mais velho. E isso marcou muito a família toda. Então, cada vez que eu vejo um trapézio, isso é uma memória de criança que ainda nos vem. O acidente foi um acidente de treino, não ocorreu na hora do espetáculo. Um salto que ele executava, que ele vinha falhando bastante, e ele resolveu treinar, né, aquele salto. E até porque já era um salto que já era executado no espetáculo. Então, no caso, foi realmente uma fatalidade, não um descuido, né? E infelizmente os equipamentos na época eram muito precários. A rede de proteção, ela era confeccionada no próprio circo, com muita dificuldade, e não ficava um equipamento à altura, digamos, que tem hoje. A rede, ela é uma proteção, mas não é uma segurança. A rede mata, né? Então, dependendo da... Você sabe que a água mata também, dependendo da altura que você cai? Então, a rede é isso, ela protege, mas ela não te segura, não. Meu avô ficou realmente muito abalado. A família toda, de uma forma geral, ficou abalada, mas um acidente faz parte do percurso da vida, né? Então, o meu pai, por exemplo, achou que não deveria parar. Meu pai, os mais velhos todos, eles desmontaram o aparelho, ficaram inclusive sem fazer o número e sem treinar aquela técnica por um tempo. Esse equipamento ficou guardado e o circo seguiu. E o Dover era criança também, quando o Dândalo caiu do trapézio. Ele deve ter sido marcado com essa dor, dessa perda. E talvez ele tenha se encantado com o trapézio, fazendo talvez uma homenagem a esse irmão tão querido que morreu no trapézio, superando cada vez mais o Dândalo. Então ele foi, dentro da família que era de bons trapezistas, ele foi o melhor. Todo mundo tinha muito orgulho de ter o Dover como membro da família dos trapezistas voadores. A figura de um artista que nunca quis ser bom. Eu nunca quis ser bom em nada. Vivia. Você quis ser bom? Hã? E você não quis ser bom? Não, eu vivia. Eu tentava fazer o melhorzinho, porque havia naquela época um problema de ganho, se ganhava um pouco mais, né? Não foi um exagero, muito pelo contrário. Ele teve essa impressão e esse respeito de todos os trapezistas da época, inclusive nosso, porque o Dover realizou na América do Sul um salto de trapézio que é considerado extremamente difícil. O trapézio criou-se uma mística do triplo salto mortal, mas o triplo salto mortal na realidade não é um salto tão difícil. Ele dependia muito mais de uma questão técnica
de distância, de altura, de aparelho, de tamanho de trapézio, do que propriamente da habilidade do trapezista, né? Não era muito. O salto que ele executou, que era duplo salto mortal à frente, era muito mais difícil. Tanto é que o único brasileiro que fez foi ele. E fez durante muitos anos, né? Naquela média altíssima que a gente tinha comentado anteriormente da questão da excelência, né? Ele realizava o salto e não falhava. Se fosse a sessão das 10, fosse a das 3, fosse a quinta, a 10ª sessão, se ele partisse e falasse, eu vou fazer dobra frente, ele fazia e pegava, não tinha como errar. Ele era muito seguro no que ele fazia. Depende da confiança que cada um tem em si e nos outros. A primeira vez que eu vi o Dover foi... Eu estava cursando circo, eu tinha entrado na escola de circo, fazia um ano e meio que eu estava na escola de circo, e eu estava estudando no Circo Escola Picadeiro. E o Zé Wilson era o nosso professor, o diretor da escola, levou a gente para ver uma apresentação de trapézio de voos que ia ter no Parque Anhembi, se eu não me engano. Acho que era alguma coisa relacionada ao circo Fiesta, eu não lembro que circo que era. Mas tinha apresentação dos trapezistas que eram, assim, das famílias mais importantes que existiam no Brasil. Então foi anunciado como os trapezistas da velha guarda, ainda em atividade, ou era um reencontro dos trapezistas que ainda não, que tinham parado de trabalhar, eu não lembro exatamente isso. Eu sei que tinha 2 da família Farfan, que era uma família super importante, e tinha o Dover Tangará, de outra família super importante de trapezistas no Brasil. E eu me lembro que eles fizeram um número onde o Dover apresentou, eu não sei se ele fez outro truque, deve ter feito, mas ele fez um duplo salto mortal à frente, saindo em janela, que é um truque dificílimo. O meu professor falava que é mais difícil que a tripla volta, que é o triplo mortal para trás. Ele é difícil porque você... Todo truque de trapézio de voos, você sai da banquilha, né, que é o lugar fixo, e você balança uma vez, volta, e aí quando você vai de novo é que você vai para a mão do portor. Esse truque, no primeiro balanço você puxa o balanço, no segundo você tem que se apoiar na barra do trapézio com a barriga. E aí quando você está quase chegando lá, você tem que fazer o seu corpo sair por cima da barra do trapézio, dar 2 giros para frente, e aí abrir e pegar a mão do portor. O difícil é que você sai de cima da barra, então você tem pouco apoio para sair mais alto. É difícil. E todo mortal à frente é difícil também o momento de abertura, mas ele fazia lindamente, era um arraso. E ele era o mais elegante também daquela apresentação, isso eu lembro também, é o que tinha perna estendida, ponta de pé, presença, ele agradecia com uma propriedade muito especial, assim. Ele disse que ele fez esse truque durante 20 anos e que ele era o único no Brasil a fazer esse truque. E eu não esqueço disso, eu tenho ele na minha cabeça, assim, fazendo isso. Os outros fizeram outros truques interessantes, bacanas, mas nada perto do que o Dover fez. E é engraçado, porque na época eu estava começando a fazer voos, eu era apaixonado por voos, virou minha especialidade e eu sempre tive o Dover como um ídolo, por ter visto essa apresentação dele, né? Durante um tempo eu fui uma opção de coisa. Mas parece que me taxaram aí, me fizeram como é que a gente fala? Uma imagem só como um trapezista. Eu não fui só trapezista, fui uma opção de coisa. E agora estou sendo só trapezista, entendeu? Família Tangará, nos anos 50,
né? Eu já era de circo, nasci e me criei em circo. E eu já estava casada com um saltador muito famoso na Argentina, que era da família Scali. E eu já trabalhava e fazia números de trapézio, Globo da Morte, né, com moto. E bom, eu era volante e portor de voos, né? E nesse circo, é um circo de um famosíssimo mesmo, eu acho que ele até faleceu, e meu pai, uma família tradicional. E nós trabalhávamos nesse circo. E meu pai, então, contratou a família Tangará. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em família Tangará. E eles eram vários irmãos, né? A família inteira. Faziam um show radiofônico também, faziam trapézio e tudo. E foi nessa época que eu conheci a família Tangará. Foi onde eu conheci o Dover. E o Dover, nessa época, ele tinha 7 anos. Ele fazia salto com os irmãos, né? Fazia salto com os irmãos, então foi nessa época, nos anos 50. Por 15 anos nós ficamos juntos, tivemos uma vida maravilhosa. Começamos quando o Dover me levou embora, depois de 1 ano quase, porque eu não... Imagina, a família não ia querer de jeito nenhum, né? Primeiro que eu já tinha minhas 3 filhas e tudo, né? Ele mais jovem, 11 anos mais jovem do que eu, mas ele não... Eu tinha 31 na época, ele tinha 20 anos por aí. Já era casado, já tinha a família dele, já tinha uma vida particular totalmente autônoma, né? Eu ainda estava preso à minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. O Dubs também já era casado, que é o outro da trupe, né, o portor. Então cada um tinha sua, digamos, área meio que delimitada. A gente se juntava nos momentos de treino, ensaio, decisões com relação ao contrato, a mudar de ciclo, de país, isso aí continuava como se nos velhos tempos. Mas não era a mesma relação de quando eles eram solteiros. A gente jogava sinuca junto, né? Saía para passear na cidade, ia no cinema, assistia um filme que estava em cartaz. Eu ia em um outro circo, quer dizer, a gente era muito mais unido quando todos eram solteiros, mesmo eu sendo bem abaixo na idade do que eles, mas a nossa relação era muito mais próxima do que quando eles já estavam casados. Ele sempre no trapézio, só que eu não fazia mais nada, porque ele nunca deixou. Ele nunca deixou eu trabalhar. Dover nunca deixou eu lavar uma roupa. Dover nunca deixou eu fazer nada que não deixasse eu ficar bonita, bem arrumada, e uma mulher cheia de ouro e brilhante, porque eu tive muito ouro e muito brilhante na mão dele. Ele me endeusava, entendeu? Então isso incomodava muitas pessoas, porque achavam assim, como é que um cara mais jovem, né, ela é mais de idade, apesar, modéstia à parte, eu não aparentava que eu tinha essa idade, né? E isso incomodava, inclusive a família mesmo, incomodava, né? Nós fomos o primeiro da família que tivemos carro, 0, e tivemos o nosso trailer 0, desenhado por ele e mandado fazer na fábrica para mim. Então eu tinha um trailer que era a coisa mais linda, tudo do bom e do melhor eu tive. Aí já havia uma relação um pouco diferente, né, que não era tão próxima assim. O que, de certa forma, até dificulta essa avaliação, vamos dizer assim. Porque nós já vivíamos momentos que a gente se via no momento do treino, no momento das viagens e no momento do espetáculo. No restante desse momento, a vida de cada um já era totalmente autônoma. Eu ainda preso à minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, e ele já com a mulher dele, com a família dele. E todo mundo falava, essa mulher não faz nada. Essa mulher não faz nada. E os próprios colegas falavam para ele, por que você não põe sua mulher? Ensina alguma coisa para sua mulher. Sua mulher é de circo? Nunca foi de circo? Aí ele falou, não, minha mulher foi uma grande artista. Minha mulher fez isso. E eles estavam ensaiando o trapézio naquele dia. Nós morávamos num hotel no Rio de Janeiro. Aí ele falou, você quer ver, eu vou tirar uma prova? Eu vou na minha casa, já volto já. Aí ele foi lá em casa e falou, mas isso nos anos 70, 1970. Ele falou, Mari, você tem coragem de subir ainda no trapézio? Eu falei, tenho. Fazia 7 anos que eu não subia. Aí eu fui com ele,
tal. Subi bonitinha na minha escadinha, do jeito que eu subia quando eu era artista, né? Subi, balancei o pessoal lá embaixo, todos os amigos dele sentados lá, todos braços cruzados, assistindo, né? A maneira só como eu subi, eles já viram que eu não era principiante, nada, né? Aí eu fui ele lá embaixo, assistindo, tal, os tempos, tal, já, não sei o que. Aí passou, peguei o Carlão, que